sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na semana passada, começávamos a nossa meditação perguntando-nos quem seria a pessoa que manteve mais diálogos, que mais conversou, mais do que isso, que teve uma intimidade maior com Nosso Senhor, e concluíamos que era Nossa Senhora, por todas que viveu junto com Ele, de toda a infância, a vida oculta, etc. Mas dizíamos que também não sabemos o conteúdo desses diálogos, porque o que nos transmitiram oficialmente, vamos dizer assim, são os Evangelhos. E nos Evangelhos não aparecem esses diálogos. De fato, nós gostaríamos de saber o que Maria conversou com Jesus. E podemos pensar, olha, conversou aquilo que uma mãe conversa com o seu filho. E se nós temos em conta quem era Maria e quem era Jesus, quem era a mãe e quem era o filho, podemos concluir, eram conversas normais, mas eram conversas que, diríamos, nós gostaríamos de ter essas conversas com ele. E por que não aparecem no Evangelho? Podemos dizer porque o Evangelho é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho tem como finalidade transmitir-nos essa boa nova, o anúncio da nossa salvação, a pregação de Cristo, a vida, as suas palavras e as suas ações. E por isso, Nossa Senhora, com certeza, que seguindo algo muito próprio dela, permaneceu oculta, não quis aparecer, não quis ficar em evidência, e por isso nem sabemos muito bem, ou a maior parte, quase a totalidade, das atuações, das palavras de Nossa Senhora. Mas Maria nos ensina muito mais com os seus silêncios do que com as suas palavras. Por isso, nós vamos hoje, ao falar sobre os diálogos com Jesus, os diálogos de Maria, eu coloquei esse título, Um Silêncio que Fala. E já sabemos que se diz que uma imagem vale mais do que muitas palavras. E às vezes um silêncio, o silêncio de uma pessoa, é mais expressivo e manifesta mais do seu interior que se ele falasse ou se tentasse transmitir o que tem por dentro. Os silêncios dizem muita coisa. Há silêncios que indicam uma dor profunda que a pessoa está falando. Há silêncios que indicam que a pessoa está ou indignada ou está incomodada com alguma coisa, que não concorda com algo. Há silêncios que mostram que a pessoa está consentindo, quem cala consente naquilo que se está falando. Há silêncios que mostram a culpabilidade, há silêncios que, enfim, dizem que está pensando sobre o que ouviu, mas às vezes olhamos para uma pessoa que está silenciosa e dizemos, mas o que você está, o que acontece com você? Bom, pois bem,
no Evangelho, Maria aparece silenciosa, na maior parte das cenas em que ela aparece. Se nós olhamos no nascimento de Cristo, né, todo o episódio de Belém, Maria está calada, não aparece nenhuma palavra, nem de São José, nem de Maria, porque o que interessava era contar o nascimento de Cristo. Maria está calada, fica calada na presença dos pastores, Maria fica calada na presença dos magos, por exemplo. Maria fica calada quando, na cena da apresentação do menino Jesus no templo, né? E com todo aquele episódio do Simeão, que diz aquelas palavras, né? Agora já, Senhor, podes me levar, que anuncia as dores que vai passar Nossa Senhora, fica silenciosa. Maria está silenciosa também na cena da cruz. Maria está silenciosa também na ressurreição. Nada sabemos dela. Mas não é um silêncio de uma omissão em que se omite. Maria está silenciosa porque está atenta. Olha, cala a boca, estou prestando atenção. Não falamos isso, não deixa agora, estou prestando atenção, estou querendo ouvir o que a pessoa está dizendo. Maria está assim, essa é a atitude, e a atitude que explica os silêncios de Maria, alguém que está atenta, captando, aprendendo. Por isso, talvez, quantos momentos deve ter tido Maria de observar o menino Jesus, de observar Jesus adolescente, de observar Jesus adulto, e depois, como nos diz o Evangelho, 2 vezes nos diz, como ela guardava todos os acontecimentos, tudo o que acontecia com ela, os guardava no seu coração e os meditava. Esse é o motivo, essa é a razão dos seus silêncios. E são silêncios que nos ensinam muita coisa. Em primeiro lugar, nos ensinam o próprio valor do silêncio. Quer dizer, que é necessário. Para quê? Para entrar dentro de nós, para refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções, sobre quem sou eu, né? O que me está acontecendo, por que me acontece isto? Se não temos essa operação, essa ação que é de refletir sobre o que nos acontece, sobre o que nos disseram, sobre o que eu sinto, seremos pessoas superficiais, que simplesmente vão vivendo, né? Vão vivendo, o que interessa é o momento, o que foi já, se estava triste, agora estou contente, e nós devemos parar para refletir. É preciso fazer isso. Depois, o silêncio é necessário também para ouvir, como dizíamos agora. Para ouvir Deus, em primeiro lugar, e para ouvir os outros. O silêncio, em caminho, nos lemos que o silêncio é o porteiro da vida interior. O silêncio nos prepara para escutar. Se não há silêncio interior e exterior, sobretudo interior, não conseguiremos ouvir o que Deus nos fala, não conseguiremos ouvir o que as pessoas dizem, né? Perceber o que elas sentem ou como elas estão. Por isso, vivemos rodeados de quê? De barulho. Barulho externo, barulho constante, atividades para cá e para lá, correrias, chamadas, e o telefone. E todos vamos sendo solicitados constantemente por fora, por estímulos, estímulos muitas vezes sonoros, e que nos impedem de pensar, de parar, de refletir, de entrar dentro de nós. Onde nós estamos num bar, estamos num restaurante, estamos em qualquer lugar, reunidos, até na igreja, às vezes não se guarda o silêncio. Por isso, como apreciamos, né, quando
entramos numa igreja no meio da manhã, por exemplo, e há aquele silêncio que nos convida a ouvir, né? Parece que nos está falando da presença de Deus. Esse silêncio que nos convida a entrar dentro de nós, um silêncio que traz paz, um silêncio que traz serenidade, o silêncio, veja, no campo, né? Vamos num lugar, numa montanha, numa floresta, e ouvimos os pássaros, né? O rumor do vento, das águas, e aquele silêncio nos ajuda, né? Numa praia deserta, olhando para aquele mar. Aquilo é um convite, nos sentimos bem, nos ajuda a entrar. Isso é o silêncio, fim de uma noite estrelada. O silêncio externo, como é importante, como nos acrescenta, nos deixa melhores. Mas também o silêncio interior. Interior porque podemos estar calados num lugar silencioso, mas simplesmente falando conosco mesmo, né? Dando voltas às coisas, pensando em nós, matutando, que será, por que me falaram nisto, o que eu vou fazer depois, como vou resolver este problema. E então não conseguimos ouvir também, já não temos barulho externo, mas temos um barulho interior que nos distrai. Por isso, às vezes, numa conversa, as pessoas percebem que estamos distraídos, nós percebemos que uma pessoa está distraída e falamos: olha, em que você está pensando? Você não está ouvindo? Fulano, fulana, o quê? Estamos metidos dentro de nós. Silêncio. E, diria, com mais uma consideração sobre o silêncio que nós temos, ou as pessoas têm hoje em dia, as pessoas têm, nós podemos estar contagiados disso, medo do silêncio. Por isso, precisamente porque a pessoa não quer pensar, a pessoa não quer entrar dentro de si, não quer ouvir a voz da sua consciência. Perdi o tempo, fiz coisa errada, não quero pensar, não quero parar de pensar. Temos medo do silêncio, não querem ouvir os outros, quando às vezes nos corrigem, nos aconselham, nos dizem uma coisa que nós podemos aprender, não queremos ouvir a Deus, né? E por isso as pessoas fogem do silêncio, né? Tem esse costume, entrar em casa, parece que o silêncio do apartamento, o silêncio da casa atrapalha, incomoda, e tem que liga a televisão, liga o som, daqui a pouco já estão os aparelhos funcionando, fazendo barulho, ou colocamos os fones de ouvido para ouvir uma música, para ter algo que nos distraia, algo que atraia a nossa atenção. E às vezes até a pessoa coloca os fones de ouvido quando está com outras pessoas, a conversa não interessa, pronto. Assim, nós vamos a qualquer lugar, ter a televisão ligada nos consultórios, a televisão ligada nos aeroportos, nas estações de ônibus, em lugares públicos, né? Como para distrair, né? Muito barulho, muito barulho. Olha que palavras bonitas, né? Sobre o silêncio, a necessidade do silêncio, que dizia o Papa Bento XVI, numa homilia em 2010, dizia: e é precisamente no silêncio exterior, mas sobretudo no silêncio interior, que conseguimos ouvir a voz de Deus capaz de orientar a nossa vida. Vivemos numa sociedade em que cada espaço, cada momento, parece que deve ser preenchido com iniciativas, atividades e sons. Muitas vezes não há tempo sequer para ouvir e para dialogar. Não tenhamos medo de criar o silêncio fora e dentro de nós,
se quisermos ser capazes não só de ouvir a voz de Deus, mas também a voz de quem está ao nosso lado, a voz dos outros. Aqui fica este conselho, podemos ir praticando silêncio interior para ouvir Deus, silêncio interior para ouvir a nossa consciência, silêncio para ouvir os demais. E passando a Maria, mas antes de falar do significado dos silêncios de Maria, vamos também parar-nos e responder a uma pergunta que podemos fazer-nos. Mas Maria não falou nada, e é lógico que falou, né? Nós temos palavras dela no Evangelho, mas na hora de falar, Maria seguiu o conselho de Santiago na sua epístola, quando diz: todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar. Já se diz que Deus nos deu uma boca e duas orelhas para ouvir o dobro do que falamos. Mas às vezes é o contrário. Nós falamos o dobro, o triplo do que nós ouvimos. Santiago nos diz, devemos ser prontos para ouvir. E para ouvir é preciso estar em silêncio e tardos para falar. Mas falando das palavras de Maria, também é interessante. O que falou Maria? O Evangelho, eu contei, aliás, não contei, eu vi num livro que falava das 7 palavras, dizia, de Maria. 7 vezes em que Nossa Senhora conversou, que o Evangelho nos transmite, e que pode nos ensinar como deve ser as nossas palavras, o nosso modo de falar. Tem 3 vezes, que são 3 palavras, 3 frases, em que Maria se dirige ao anjo da Anunciação. No fundo, a Deus, através dele. Uma, para entender melhor o anúncio, a mensagem que o anjo lhe estava transmitindo. E pergunta, como acontecerá isto que me dizes, que vou conceber o Filho de Deus se eu não conheço o homem? Para esclarecer. Outra vez, mostrando-se indigna da missão que Deus lhe comunica. Eis a escrava do Senhor. E uma terceira vez, mostrando a disponibilidade completa para o que Deus lhe pede. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. É um bom roteiro do que pode ser a nossa conversa com Deus, quer dizer, a nossa oração. Esclarecer, pedir que esclareça, mostrar-nos indignos do que Deus nos pede, mas estar sempre disponíveis para o que Ele nos quer de nós. Uma quarta manifestação é o Magnificat, que é aquela oração maravilhosa, um hino, dos hinos famosos do Evangelho, o Magnificat, em que Maria mostra tudo o que ela tem no coração. Uma ação de graças pelos elogios que Isabel lhe dirige. Depois, outras 2 vezes em que Maria, no Evangelho, se dirige a seu filho, a Jesus. Em primeiro lugar, uma queixa, por assim dizer, um pedido de explicações amoroso quando ele se perde no templo. Filho, diz, por que fizeste isto conosco? E depois um pedido delicado do primeiro milagre em Caná de Galileia. Não tem vinho. E finalmente, uma palavra que é dirigida precisamente aos homens, aos servos daquela
bodas, aquelas bodas de Caná, e que tem todo o valor de um testamento, quando ele diz: fazei tudo o que ele vos disser. Estas são as oportunidades em que Maria abre a boca, que o Evangelho nos ha transmitido. Falou muitas outras vezes, mas como dizíamos, não guardou silêncio, não conhecemos nada pela revelação da sua vida antes da Anunciação, não conhecemos depois o que ela fez durante a sua vida pública, não conhecemos a sua vida em Nazaré, não conhecemos o que aconteceu depois da ascensão do Senhor aos céus e até ela ser levada para o céu, essa festa que nós celebramos amanhã, a Assunção de Nossa Senhora. Porque isso, ela não queria ser protagonista, ela nem por um momento, ou seja, por humildade, né? Não queria ser a sombra de Cristo, de jeito nenhum. Então, nós também devemos aprender de Maria, né? Quando falamos, que nós falamos seja algo com conteúdo, seja algo que acrescente, que diga, para falar com Deus, para agradecer, falar com os homens, etc. Tem umas palavras da Escritura que deveriam se aplicar a nós. De São Paulo, quando diz: eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. E por tuas palavras que será justificado ou condenado. Bom, e agora passamos, sim, aos silêncios de Maria. O que significa os silêncios de Maria? O que significa os silêncios de Maria? Bom, os silêncios de Maria não são fruto de um ensimesmamento, de alguém que está autista, para dizer, que está metido em si, com as suas coisas, com os seus problemas, então não se interessa, não interage com os outros ou com o ambiente, não, de jeito nenhum. Também o silêncio não é um silêncio fruto do medo, não é um silêncio fruto de uma preocupação, não é um silêncio do medo de ficar bem, de agradar, ou não. Mas não, os silêncios de Maria é uma mistura de umas atitudes em volta da humildade. Não quer, repito novamente, ficar em evidência, não quer ser o centro das atenções, não quer ser admirada e, por outro lado, um pudor, não querer expor a sua intimidade, que é uma coisa muito, muito boa, né? O que ela tinha, como ela poderia falar o que o anjo falou para ela, por exemplo, não falou nada, né? Humildade e pudor. Mas essas palavras, né, que dirigiu aos servos, aos empregados de Caná de Galileia, fazei o que ele vos disser, indicam o que ela desejava no fundo do seu coração. Nos diz a nós: fazei tudo o que ele vos disser, não interessa o que eu quero, né? Fazei o que ele vos disser, ide atrás de Jesus, ouvi Jesus. Esse é o grande recado que nos quer dizer com os seus silêncios. Mas, diríamos, o que mostra, que manifestam esses silêncios de Maria? Eu aqui tirei quatro conclusões. Vamos ver agora. Por um lado, Maria, quando fica em silêncio, mostra que está abandonada em Deus, que vive para Deus e não vive preocupada com os outros. Vamos explicar isto. Às vezes, nós sentimos a necessidade de explicar, de esclarecer. Não seja que tenham entendido mal, não seja que não pensem que eu fiz isto, eu acho que não ficou claro, ou pensam que fui eu quem causou
não sei, uma coisa errada que aconteceu, não que fui eu quem falou, quem espalhou um fake news, uma notícia errada. Estamos muito preocupados, preocupados com o que os outros pensam, com o que os outros acham, com o que os outros vão entender, e queremos que tudo fique muito claro. E por isso falamos, explicamos e dizemos que vivemos olhando para os demais. Maria não. Olha, Maria não contou para ninguém o fato da sua gravidez, nem a anunciação. Não contou nem para José, que era a pessoa mais interessada, porque ele era o esposo de Maria. E de repente percebe que Maria está grávida. E Maria e começa a sofrer. Não é agora o momento de falar sobre isso. E Maria sofreu porque José sofria. E ela amava loucamente a José. Mas não fala nada. Se abandona em Deus, arrisca a sua honra, se expõe a ser tratada como uma adúltera, se expõe a ser apedrejada, que era o castigo das mulheres adúlteras, mas não abre a boca. Por quê? Porque ela pensa, bom, eu estou grávida porque Deus assim o quis. Eu não fiz nada de errado. Então, não me foi indicado que eu esclarecesse e que falasse. Portanto, Deus vai resolver. E eu penso que Maria ficou tranquila, serena, até sorridente, o que causou em José ainda uma perplexidade maior, onde viu que, bom, ela é inocente, mas não estou entendendo o que acontece. Ficou calada. Não se preocupou com o que os outros pensariam. Ela vivia para Deus. E Deus resolveu. Se abandonou em Deus e Deus resolveu. Até enviou um anjo, que falou a São José em sonhos. Maria não comentou nada da sua gravidez, nem da sua gravidez especial a Isabel. E Deus se ocupou em que Isabel soubesse que tinha concebido pelo Espírito Santo, que era a mãe de Deus. E por isso, aí sim, o Magnífica, esse hino em que transborda, todos os sentimentos que Maria estava guardando dentro de si. Minha alma glorifica o Senhor, se alegra em Deus, meu Salvador, por tudo que fez comigo, Deus, sendo eu indigna, canta os louvores de Deus. Estava como que preso aqui dentro e soltou naquele momento. Agora podia expressar. Então, primeira conclusão, aprendamos a calar, aprendamos a não nos justificar, aprendamos a não querer esclarecer tudo muito bem, a não ficar preocupados com o que os outros pensam, com o que os outros dizem, passar por cima. Deus é que sabe, Deus é que me julga, dizia São Paulo. A mim, pouco se me dá ser julgado por vós ou por o tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência. Meu juiz é o Senhor. Uma segunda lição dos silêncios de Maria é que os silêncios de Maria ajudam a ouvir Deus. Ou melhor, os silêncios de Maria foram para poder ouvir a voz de Deus. 2 vezes nós lemos no Evangelho que Maria conservava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Depois do nascimento de Jesus e a aparição dos pastores e dos magos, Maria guardava tudo aquilo e meditava no seu coração. E depois de perder e achar Jesus no templo, diz que nem ela, nem José entenderam nada daquilo, mas diz que a sua mãe conservava todas estas coisas no seu coração.
O que Maria está preocupada, porque vive para Deus, é em entender o que Deus quer lhe dizer com os acontecimentos que estava vivendo. Como isso é interessante. Por isso meditava o que acontecia com ela, né? E por que ele me falou isto, e por que me aconteceu aquilo outro. E podemos pensar que até o fim da sua vida, bom, teve tema de oração, só meditando aqueles 30 anos em que viveu com Jesus, né? Quantas vezes voltaria e daria voltas, né? E iria também meditando o que acontecia com ela, para que nós aprendamos também. Aprendemos que Deus mora no nosso coração, Deus mora na nossa alma, Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, tudo até o mais pessoal. E Deus fala. E tudo isso que acontece conosco, uma repreensão que nós levamos, que de repente perdi o ônibus, que o chefe, o professor falou algo que é injusto, ou isto que encontrei, uma pessoa que me pediu uma esmola e aquilo me impactou. Pensar, o que Deus está me querendo dizer com tantas coisas que nos acontecem no dia a dia? Nós podemos passar batido. Aconteceu isto, aconteceu aquilo, eu encontrei aquele me falou que teve uma doença na família. Bom, e nós vamos funcionando, vamos deixando tudo isso para trás e não meditamos, não refletimos, né? Não paramos para pensar. E poderíamos tirar tanto bem, como Nossa Senhora. Maria meditava todas essas coisas no seu coração. E nós também, né? Guardar silêncio para poder ouvir o que Deus nos quer dizer com tudo aquilo que aconteceu. Perdi uma amizade, acabou um namoro que fazia tempo, ou uma amiga ou um amigo que eu tinha, de repente não me fala mais. O que Deus está me querendo dizer com isto? Bom, o que nos diz o Evangelho é isso, né? E que Maria, seguindo o exemplo de Jesus, orava, conversava com Deus, tinha uma atitude permanente de escuta, sentia-se orientada e dirigida por Deus. Há um conselho de caminho que resume esta atitude: silêncio para ouvir Deus. Não tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Em terceiro lugar, os silêncios de Maria são para olhar os outros, para não ficar, como se diz, pensando, olhando ao nosso umbigo, olhando para dentro de nós, mas para olhar os outros. Quer dizer, Maria olha a Deus, e esse olhar a Deus se traduz em estar atenta aos outros. Quem fala muito, normalmente não repara nos demais. Ele vai falando e fala isto e fala aquilo outro, e não percebe no que acontece com os outros, né? Ele quer ser o centro das atenções, né? Algo completamente contrário ao desejo de Maria. Maria está em silêncio, dizemos, à escuta. E assim, na Anunciação, ouve o anjo e capta a necessidade de... Puxa, o anjo me falou que a minha prima também está grávida e ela é de idade, então ela vai precisar de mim. Rapidamente, ela percebe as necessidades dos outros, como em Caná de Galileia, está como uma convidada, mas não está como uma convidada que está desfrutando, que está curtindo do casamento, da boda, que olha os outros, estão bem vestidos, puxa, aquele vestido, aquela outra, aquele é o cabelo de não sei quem, e será que eu estou chamando a atenção? Não, está em silêncio, mas capta as necessidades dos outros, daqueles coitados noivos que vão passar um mau bocado porque está acabando o vinho. É isso. E quer ajudar, quer resolver o problema. A atitude de uma mãe
que está sempre atenta às necessidades da sua família. E Maria é mãe e está atenta às necessidades, agora também, de cada um de nós, de todos nós, né? Está atenta, né? Como uma mãe que está atenta com esse amor de mãe, que é o amor desinteressado, que é um amor mais puro, né, que existe, porque é uma doação completa. Maria olha, está atenta e vive para as necessidades dos seus filhos, que somos nós também. Então, nós, se estamos preocupados com o que devemos resolver, se estamos preocupados com o que eu tenho que fazer, se estou preocupado com o que eu tenho que conseguir, eu tenho que... não olharemos, não perceberemos, vamos rápidos, passamos por aqui, saímos correndo de casa, passamos por um corredor, passamos pela frente das pessoas, oi, tudo bem, e não olhamos, né? Temos que olhar, temos que parar com esse monólogo interior do que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, que gira em volta de si, girar em volta de Deus, e assim girar em volta das pessoas. Umas palavras do cardeal Sará, nesse livro que escreveu A Força do Silêncio. Diz assim: o silêncio da vida diária é indispensável para viver com os demais. Sem capacidade de silêncio, é impossível que o homem entenda seu próprio entorno, que o ame e o assuma. A caridade nasce do silêncio, nasce de um coração silencioso capaz de escutar, de compreender e acolher. A caridade nasce do silêncio. Bom, e finalmente, o silêncio de Nossa Senhora nos ensina a acompanhar os outros no seu sofrimento, nas suas dores. Maria, ao pé da cruz, está em silêncio. E talvez seja o silêncio mais impressionante, porque o silêncio no Calvário. São João diz: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, seu filho, está morrendo com dores atrozes, sofrimentos terríveis, e ela está lá em pé, firme. Não diz nada, simplesmente acompanha. O seu silêncio se solidariza com os sofrimentos de Cristo, se identifica com os sofrimentos dele. Não chora, ou se chora, chora em silêncio, mas não se desespera, não tem grito, não fica histérica. Está lá, dizendo a Jesus: estou aqui junto contigo. Muitas vezes as pessoas não sabem o que dizer em momentos de sofrimento. Vão num velório, está lá a pessoa e não sabem o que dizer, e soltam essas frases, né? Meus pêsames, meus sentimentos, não sabem dizer: estou aqui. Ou começar a falar: olha, não se preocupe, isto vai passar, ou esta doença, eu já conheço alguém que sarou, que ficou bom, eu já passei por isso. Não tem nada a ver. O que tem que fazer, o que estar do lado da pessoa que sofre. E às vezes é isso, é pegar uma mão, é um abraço, é ficar do seu lado, é perguntar: olha, precisa de alguma coisa, me diga, né? A pessoa que passa por um mau bocado, depois ela sente, e fulano não me ligou, ninguém me ligou, para perguntar se eu estava bem. O que queria é sentir as pessoas ao seu lado, acompanhar. Uma sua colega, ou alguém que não passou numa prova, que foi dispensada do emprego, não fugir, ir lá. Aí diz: olha, eu sinto muito, se posso fazer alguma coisa, olha, conte comigo. Isso é um apoio, mas para isso é preciso estar olhando para os demais em silêncio, como Maria ao pé da cruz. Quanto podemos aprender
dos silêncios de Maria. Acho que nos alongamos demais. Acho que falamos demais. E eu não segui enfim, o que estou pregando. Por isso, paramos por aqui e pedimos a Nossa Senhora que nós também aprendamos, com os seus silêncios, a falar, a manifestar, a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz dos outros, a estar com os demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.